Nesse vídeo eu falarei sobre Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra que nasceu em 1875 e morreu em 1961. Ele ficou mundialmente famoso por ter inventado a psicologia analítica. Jung foi um discípulo de Freud. É sabido que tanto Jung quanto Freud trocaram muitas correspondências, chegaram a se conhecer e, de certa forma, um ajudou o outro a desenvolver suas teorias e suas teses. Porém, em 1912, o Jung rompeu com Freud e foi caminhar com as suas próprias pernas. Muito porque o Jung não concordava com uma coisa que é central para o Freud, que o Freud falou sobre isso durante todo o seu trabalho, que é o sexo. Para o Freud, tudo é baseado em sexo. Cada atitude humana, o inconsciente, tudo é em volta do sexo. E Jung não concordava com isso. Então, a partir de 1912, ele saiu e foi, por si só, desenvolver aquilo que a gente viria a conhecer anos mais tarde como psicologia analítica. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do Jung, das suas teorias, dos arquétipos e também do inconsciente coletivo. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, tu se inscrevesse, apertasse o sininho para ativar as notificações e também desse um curtir aí, desse o dedo no like. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Durante muito tempo, Jung pesquisou a nossa ancestralidade, pesquisou povos antigos em diferentes regiões do globo, das mais variadas possíveis regiões do nosso mundo. Então ele percebeu que existia uma coisa que ele denominou, que ele chamou de inconsciente coletivo. O que é isso? Ele percebeu que não são todos os nossos hábitos e não são todas as nossas capacidades psíquicas que a gente aprende ao nascer. Ele percebeu que tem uma coisinha lá que faz parte do inconsciente coletivo, que todos nós, de certa forma, temos, porque isso passa de geração para geração. São coisas que a gente não consegue tirar de nós. Isso é inerente, isso está com a gente. Então, essa coisa estrutural que já é fixa e que todos nós temos, ele chamou, de certa forma, de o inconsciente coletivo. Já que o Jung observou humanos e animais, e isso foi muito proveitoso para ele desenvolver aquilo que ele denominou como o inconsciente coletivo, ele dá um exemplo muito genial, pessoal. Prestem atenção, que é o exemplo do João de Barro. Ele dá um exemplo assim: o João de Barro, ele pode ser um João de Barro da França, do Brasil, da China, da Rússia, da Austrália, em qualquer lugar do mundo pode ser esse João de Barro. Não interessa de onde é que ele é. Mas tem uma coisa que é sempre igual: a maneira como ele faz a sua casa. A casinha do João de Barro pode ser em qualquer lugar do mundo, ela é sempre igual, sempre tem o mesmo design, sempre tem a mesma arquitetura. E, no entanto, ninguém ensinou isso para o João de Barro. Isso é uma coisa que é inerente ao João de Barro. É um código inato, é uma coisa que ele adquiriu com a sua ancestralidade. Então, o Jung percebeu que tanto nós quanto os pássaros, nós como os animais, temos coisas que fazem parte do inconsciente coletivo, que a gente não aprendeu, que a gente nasce com, entendeu? Então, isso, de certa forma, para o Jung é o inconsciente coletivo. E dentro desse inconsciente coletivo estão os arquétipos, tá? Que eu vou explicar melhor mais para frente o que são. Fica aqui comigo. Para o Jung, o cérebro tem 3 níveis. Esses níveis eu fiz aqui nesse desenho. Reparem nesse losango aqui. Para o Jung é o seguinte: nós temos o consciente, que é essa partezinha aqui de cima, digamos assim, da ponta do iceberg. Nós temos o inconsciente pessoal e nós temos o inconsciente coletivo. Eu vou explicar cada um deles para vocês entenderem melhor. Para o Jung, resumidamente, o consciente é o que somos, o que sabemos, a percepção que nós temos de nós mesmos. Para o Jung, o inconsciente pessoal é tudo aquilo que está guardado no nosso cérebro, mas que a gente não tem consciência. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Um almoço que a gente fez semana passada, o nosso cérebro está guardado isso lá no nosso inconsciente, mas a gente esquece, porque o nosso cérebro considera irrelevante, não é fundamental para a nossa sobrevivência, então o nosso cérebro deleta. Outra coisa que está guardado também no inconsciente pessoal são nossos traumas, são aquelas coisas que a gente tenta repelir, reprimir, alguma coisa secreta da gente, algum segredo obscuro que está lá no nosso inconsciente e que por alguma razão, por alguma barreira nossa, isso não chega no nível da consciência.
E o inconsciente coletivo, para o Jung, é um composto de estruturas psíquicas que não são únicas de um indivíduo, mas elas são comuns a todos nós. São aquelas coisas inerentes que nós carregamos desde os nossos ancestrais, que não tem como sair da gente. É que nem aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente do João de Barro. E é exatamente aí, no inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos. E agora nós vamos falar sobre eles, os arquétipos. Para o Jung, os arquétipos são padrões de comportamento herdados. A gente pode definir em poucas palavras que os arquétipos nada mais são do que as imagens do instinto. Então, o que o Jung fez foi pegar esses arquétipos, dar um nome a eles e organizar. E é isso que nós vamos ver a seguir. O arquétipo persona são aspectos da nossa personalidade que nós mostramos publicamente. Todos nós, de certa forma, atuamos e representamos um papel como se a gente fosse um ator, né? Representamos um papel daquilo que a sociedade espera de nós. Então a persona nada mais é do que aquela parte da nossa personalidade que obedece às exigências sociais. Para o Jung é muito importante que esse personagem não seja exatamente como a gente é na nossa vida particular, na nossa vida privada. Por quê? Imagina um médico. Um médico, ele tem que ter uma certa persona. Ele tem que ter, como é que eu posso te dizer, uma certa atuação, porque ele não pode ser exatamente como ele é em casa, ele tem que ser apresentável. Por isso que existem normas sociais no nosso convívio. Vou dar um exemplo. Para o Jung, a gente tem que ter uma moderação da persona. A gente tem que sim que usar a nossa atuação para a gente se enquadrar no meio social, mas também a gente não pode completamente descartar a persona e não ter um personagem. É bom que a gente tenha um personagem de vez em quando. Quer ver? Por exemplo, às vezes a gente tem vontade de xingar a sogra. Só que a gente não xinga a sogra, porque a gente sabe que isso não é o certo a fazer. Então o certo é a gente ter um equilíbrio na persona, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tu ser totalmente um personagem e nem tu ser totalmente um sincerão. O arquétipo sombra engloba todas as características da nossa personalidade que a gente quer esconder tanto de nós quanto da sociedade. São coisas que nós mesmos consideramos inaceitáveis e por alguma razão a gente quer deixar escondida. Mas o arquétipo sombra não se resume somente a isso. O arquétipo sombra também resume a nossa criatividade. Jung dizia que para sermos inteiros a gente tem que se esforçar continuamente para conhecer a nossa sombra. Por essa razão que é muito fácil a gente reconhecer os erros e as sombras dos outros, ao invés de olharmos para nós mesmos e tentarmos reconhecer a nossa sombra. O grande erro dos seres humanos é que muitos deles fogem da própria sombra por medo de se conhecerem a fundo e ao invés de se autoanalisarem, olharem para si e tentarem entender seus erros, eles ficam mais preocupados em apontar para a sombra dos outros. O arquétipo ânima representa uma parte que constitui os aspectos femininos dos homens. Resumidamente, o arquétipo ânima é o seguinte: é o lado feminino dos homens e o lado emocional que eles têm. Tanto Freud quanto Jung consideravam que psicologicamente todos os indivíduos, independentemente de gênero, de sexo, são bissexuais. Psicologicamente. Para o Jung, o lado feminino dos homens tem sua origem no inconsciente coletivo, e é muito difícil disso se tornar consciente. Pouquíssimos homens se sentem confortáveis para assumir o seu lado feminino. Para a maioria dos homens é até mais difícil assumir o seu lado ânima, o seu arquétipo ânima, do que o seu arquétipo sombra, tá bom? E de onde é que vem o arquétipo ânima? O arquétipo ânima, para o Jung, é resultado de todas as experiências que os nossos ancestrais masculinos tiveram com as suas filhas, com as suas mães e com as suas companheiras, tá? Isso desde os tempos mais primórdios, quando a gente era ainda homens das cavernas. Então, de certa forma, o arquétipo ânima é uma imagem global que os homens têm da mulher, que adquiriram tal imagem conforme as suas experiências mais longínquas possíveis, as suas experiências mais ancestrais possíveis. Para Jung, todos os homens têm um gene feminino dentro de si. Isso é algo fixo em sua personalidade, então, de certa maneira, todos os homens carregam dentro de si uma mulher. Agora, pessoal, diferentemente do arquétipo ânima, nós vamos falar do arquétipo ânimos.
O arquétipo Animus nada mais é do que a mesma coisa que o arquétipo Anima, só que dessa vez é com as mulheres. Então o arquétipo Animus nada mais é do que a característica masculina que as mulheres têm e que são inerentes a elas. Inerentes a elas porque foram adquiridas lá dos ancestrais femininos que a gente tem no momento em que as mulheres conviveram com seus filhos, com seus pais e também com seus companheiros. Segundo Jung, muitas vezes as mulheres projetam o seu ânimos naqueles homens que elas procuram como companheiros. Elas procuram, de certa forma, os seus próprios ânimos. Arquétipo Grande Mãe. A Grande Mãe é o arquétipo que engloba aspectos positivos e negativos da condição materna. E como todos os outros arquétipos, ele é fruto das experiências da nossa ancestralidade. O Velho Sábio. O Velho Sábio é o arquétipo da sabedoria e do significado, simbolizando os conhecimentos humanos acerca dos mistérios da vida. Arquétipo do Herói. O arquétipo do herói é bem comum a gente ver nos filmes hollywoodianos ou também a gente vê nas mitologias, tá bom? É mais ou menos, como é que eu posso te dizer, a luta do bem contra o mal. A luta daquele cara que é do bem, daquele cara que é virtuoso contra as adversidades da vida. Arquétipo Self. Segundo Jung, todos nós temos a tendência de buscar o crescimento, a perfeição e a completude. Para Jung, essa disposição que todos temos é o arquétipo Self. O Self é o mais abrangente de todos os arquétipos, porque ele constrói o vínculo que liga todos os arquétipos em busca de uma autorrealização. O Self resume os ideais de beleza, perfeição e completude de cada indivíduo. Ele resume a busca pelo equilíbrio e engloba as nossas características, tanto femininas quanto masculinas. Engloba o bom e o mal. Engloba nossas qualidades e os nossos defeitos. Assim como todos os outros arquétipos, ele engloba características inconscientes e características conscientes. Muito bem, pessoal. Então esse aqui foi um resumo de um pouquinho das teorias do Jung, das descobertas que ele fez analisando o mundo e analisando a natureza e a humanidade, e também expliquei um pouquinho dos arquétipos do inconsciente coletivo e falei um pouco dos pensamentos do Jung e do legado que Jung deixou para nós, né? Das descobertas do âmbito do inconsciente. Então, se tu chegou até aqui, eu peço, por favor, que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aperte o sininho, comente alguma coisa aqui embaixo, o que tu achou do vídeo, o que tu achou dos arquétipos e também curta o vídeo. Um abraço e até o próximo conteúdo.